Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o nome Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém, queridos? Um texto precioso, um texto que nos traz muitos ensinos, um texto que desafia. Nós vemos aqui no capítulo 4, sendo apresentada aqui uma genealogia de fulano que gerou Beltrano, uma sucessão de quem deu a luz a quem. Nós percebemos na Bíblia isso de uma certa forma sendo até valorizado, mas quando chega no versículo 9, eles param de narrar como estavam narrando, e o autor diz: não, calma aí, a história desse cara aqui é diferente. Eu não vou só dizer de quem ele é filho, eu tenho que falar um pouquinho dos acontecimentos da vida dele, e já começando pelo parto dele. Já ouvi falar que a dor do parto é muito grande, sabe, queridos? Não sei até que ponto é verdade ou não. Não sei se o pessoal realmente... Eu já senti umas dores no rim que eu acho que era até maior, né? Mas temos que respeitar, né? Eu falo assim em tom de brincadeira, mas todos concordam que é das maiores dores que alguém pode sentir. Só que essa mulher, a mãe de Jabes, foi de tal forma marcada pelo parto desse filho, que ela falou: cara, o sofrimento foi demais. Eu vou colocar o nome desse rapaz aqui de Jabes. Não sei, foi uma dor tão grande que normalmente a dor a gente quer esquecer a dor, né? Ela não, ela colocou no filho um nome que remetia à grande dor que ela havia sentido por ocasião do parto. E sempre que ela pronunciasse o nome do filho, que alguém chamasse ele, até na idade adulta, faria referência, tinha uma conexão com o sofrimento que ela havia tido. E assim, eu particularmente, antigamente inclusive, os irmãos vão se lembrar que existia mais das dores, não tinha Maria das Dores, inclusive a mãe do Daniel é das dores, né? Mas hoje em dia já não tem tantas das dores. Normalmente, é porque a homenagem, inclusive ao nome Maria das Dores, é porque tinha uma santa católica, né, que se chamava Maria das Dores. Mas são os nomes que às vezes remetem a dores, normalmente não é tão... Jabes tinha a ver com isso, um pouco também. Ele tinha essa etiqueta, uma etiqueta não muito boa que remetia a um início muito ruim. Existem pessoas que tiveram um início bom, outros tiveram um início muito ruim. Eu não posso dizer que meu início foi tão ruim quanto o início dos meus irmãos, que enfrentaram dificuldades financeiras, materiais extremas aqui, no começo aqui da Ceilândia, na década de 70 e 80, tudo mais. Eu já peguei um tempo ligeiramente melhor, mas eu enfrentei minhas dificuldades também. E cada um de nós, um menino criado num apartamento lá na Asa Sul, ele também vai ter as dificuldades dele também. Por mais que, não como as suas, talvez não essa dificuldade, essa problemática de insegurança alimentar e de habitação e tal, mas ele tem os traumas próprios dele também. Mas Jabes teve um começo muito ruim. E isso, de alguma forma, se relacionou com ele e, de alguma forma, o incomodou. E ele falou: cara, eu vou orar. Eu vou falar com Deus a respeito disso. Eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu não quero seguir a minha vida do mesmo jeito. Eu não quero que minha vida siga do mesmo jeito. E eu concluo que existe alguma coisa na minha vida e na tua que só vai mudar se a gente orar, se a gente se pronunciar a respeito, se a gente levar isso até Deus em oração. Isso nos incomoda,
a gente se posiciona, a gente decide, a gente leva até Deus em oração e Deus age. E se Jabes não tivesse orado, não tivesse colocado isso diante de Deus, a vida dele teria continuado do mesmo jeito. E nesse culto de oração aqui, tendo a estimular os irmãos a orarem e a confiarem em Deus e no poder da oração. E orarmos a pessoa certa, ao nosso Deus que é poderoso para fazer mudanças, e mudanças drásticas, e mudanças consistentes, independente do momento que você está vivendo na sua vida, independente da sua idade. Independente da sua idade. Com 40 anos, Moisés fala, eu consigo. Com 80 anos, ele diz, eu não consigo. Com 120 anos, ele diz, Deus consegue. E a gente vive momentos e momentos nas nossas vidas, e Deus conosco é poderoso para você, seja com 40 anos, a idade do William, ou com 80 anos, a... seja com 120 anos, a idade do Hélio também, né? Então, assim, Deus é poderoso para modificar, e ele orou. E ele teve fé que a oração poderia mudar. Você tem fé, queridos, que a tua oração pode mudar, de fato? Mover o coração de Deus? Você precisa crer, nós precisamos crer que Deus, ele move-se a partir das nossas orações. E aqui ele está orando para si mesmo, ele não está orando tanto pelos outros, não, é para si mesmo. A gente tem que orar pelos outros, mas a gente tem que orar para si, colocarmos as nossas causas diante do Senhor. Ah, Senhor, oxalá, quem dera, o Senhor me abençoasse. E ele ora pela bênção do Senhor na vida dele. Ô irmãos, eu não quero ir para lugar nenhum sem a bênção do Senhor. Eu não quero fazer nada, eu não quero entrar em nenhum lugar. Imagina eu indo de carona lá para Asa Sul com o irmão William, na moto dele, sem a bênção do Senhor. Eu que não subo naquela garupa. Mas o William diz, pastor Jair, sobe aqui na minha garupa que eu tenho a bênção do Senhor aqui na minha moto. Aí eu animo, aí nós vamos até João Pessoa nessa moto. O irmão veio de CG, de Feira de Santana para Brasília, acredita, numa CG 125. Irmãos, a bênção do Senhor que nós precisamos, mas não só para nos fazer prosperar, mas para estar conosco no nosso cotidiano, em tudo aquilo que nós fizermos. No seu escritório de advocacia, no seu trabalho, na sua sala de aula, na sua cozinha, naquilo que você for fazer, onde você estiver, nós precisamos, ele se coloca numa posição de dependência, eu preciso da tua bênção, eu não quero sair desse lugar, eu não quero fazer nada, se o Senhor não estiver me abençoando, mas com a bênção do Senhor, tudo muda. Já pensou eu pastorear uma igreja como essa, sem a bênção do Senhor? Sofrimento para mim, sofrimento para os irmãos, mas com a bênção do Senhor não tem sofrimento, né, queridos? Não é bem por aí, vai ter sofrimento, vai ter luta sim, mas com a bênção a gente supera todas as dificuldades. Quantos precisam, desejam, querem a bênção do Senhor? Diga-se amém. Sim, a bênção para romper os limites, mas ele avança. Sim, quem dera o Senhor me abençoasse. Ele orou, invocou o Deus do céu, dizendo, Deus de Israel, o Senhor me abençoe, e que o Senhor também alargue as minhas fronteiras, expandindo os meus territórios, alargando as minhas fronteiras. Irmão, que oração perigosa, cuidado com essa oração, porque o Senhor está ouvindo, e Ele pode te dar isso. Eu já orei isso na minha vida algumas vezes já. Eu fico pensando se eu me arrependi de ter orado já essa oração. Porque à medida que o Senhor expande as fronteiras,
você tem mais fronteira para vigiar, queridos. Você tem mais coisa para fazer, você tem mais responsabilidade, você tem mais coisa para supervisionar, você tem que ser mais responsável, você tem que ser mais prudente. Mas você também tem uma medida mais abundante e uma capacidade maior de ser abençoador e de ser mais relevante para mais pessoas e para mais contextos. Isso é sério. Você gostaria disso? Eu fico pensando as dimensões dessa expansão. Uma expansão meramente econômica, uma expansão de prestígio, uma expansão intelectual, uma expansão espiritual. Então a gente pode refletir sobre muitos cenários dessa expansão. Mas ele orou sim, Senhor, ele não teve medo. Alarga as minhas fronteiras. Talvez ele estava achando as fronteiras dele muito pequenininho, muito pertinho, ele queria se esticar e não conseguia, ele queria plantar ali uma rocinha e não tinha condição de plantar nem uns alfacezinhos, ele queria mais espaço, mais coisa, ele queria a chance de ser mais relevante. Isso são temas interessantes, queridos. Que às vezes você faz essa oração e o Senhor te leva além. O Senhor de fato te leva a lugares que você não imaginaria que estaria, falando a pessoas que você não imaginaria que estariam dispostas a te ouvir. E você não apenas fala a elas, mas você de fato é relevante e abençoador para essas pessoas. Aí você ora, Senhor, usa-me. Eu quero ser usado da maneira que te agrade. É meio que, Senhor, alarga as minhas fronteiras, expanda as minhas fronteiras. Aí, de repente você está liderando diaconato, escala um monte de gente, conectando com um monte de pessoa e tudo mais. Assim, os exemplos são os mais diversos. Onde o Senhor te faz expandir, onde o Senhor te eleva, uma cidade edificada sobre uma montanha, uma lâmpada situada num lugar alto, num velador, iluminando uma quantidade maior de pessoas, sendo abençoador para um grupo maior de pessoas. Você quer isso? Você quer que o Senhor alargue as suas fronteiras de fato? Se eu disser que isso causa um pouco mais de estresse, você acreditaria nisso também? Jabes fez essa oração, ele teve coragem de fazer essa oração. E ele então avança na oração, que o Senhor abençoe, alargue as fronteiras, expandindo ali o seu território, nas palavras aqui da Nova Almeida atualizada. Mas ele continua, Senhor, mas que a tua mão esteja comigo. Reiterando uma postura de dependência do Senhor. Precisamos da mão do Senhor. Irmãos, eu preciso da mão do Senhor todos os dias, toda hora. Que bom que o Espírito Santo está conosco todo o tempo. E uma das decisões mais importantes da minha vida sobre mão, estou falando da mão do Senhor, mas agora de uma mão diferente, foi quando eu pedi a mão da Daiane em casamento. Essa mão. Aí chega lá as irmãs dela, é só a mão ou é o corpo todo? Sempre tem essa brincadeira sem graça. Foi uma mão que modificou a minha vida. E aí tem um sentimento que eu tenho tão assim forte, que de vez em quando no meu chororô eu compartilho com os irmãos. Da minha amada irmã Deuseni, que faleceu de câncer, queridos. Eu ia para o hospital, deitava assim na cama, eu ficava sentado, deitava assim na cama dela, e eu pegava a mão dela e colocava a mão dela em cima do meu rosto. E ela tão fraquinha, ficava acariciando o meu rosto. E eu dizia que eu só queria a mão dela. Desperta o sentimento da gente, né? Só a mão, não queria mais nada, eu queria só a mão dela assim. E Jabes aqui, ele pede a mão do Senhor sobre ele. A mão para abençoar, para prosperar. Será que Deus pode prosperar, mas a mão do Senhor tem muito significado. Quando eu penso na mão do Senhor comigo, na mão do Senhor com você,
dessa companhia do Senhor, da dependência do Senhor, seja para essa mão te beliscar, se necessário, seja para te tirar do fundo do mar, como Jesus que tirou Pedro, que estava afundando ali, homem de pouca fé, e erguer. Nós precisamos do Senhor, precisamos da mão do Senhor. E ele avança, dizendo que, de modo que não me sobrevenha aflição, livrando-me, preservando-me do mal, livrando-me do mal, livra-me das dores, livrando-me do mal. E essa parte dessa oração dele especificamente nos expõe que o mal existe e que ele continua exitoso no enfrentamento contra muitas pessoas, até contra crentes, inclusive. Queria dizer aos irmãos que a grande maioria dos crentes tem vencido o Satanás de goleada. Mas eu vejo muitas pessoas que estão perdendo para o Satanás, que estão dando brecha, e se você der uma brechinha pequenininha para o Satanás, ele coloca o prego dele. Vocês já viram a história do prego do Satanás já? Não viram? Não viu? Teve um cara que queria uma casa muito bonita, o sonho dele era ter uma casa. E aí o Satanás falou, olha, eu te dou a casa se você quiser. Aí o cara, tá, mas o que você vai querer em troca? Aí ele, não, eu só quero um prego na sua casa, só um prego, nada mais. O cara achou um ótimo negócio, você tem uma casa nova e de fato o Satanás deu a casa para ele de uma forma mirabolante. Em pouco tempo ele estava com a mansão. Para comemorar, ele chamou todos os amigos para uma festa em sua casa, num domingo, 4 horas da tarde, a casa cheia. Esse homem então ouve a campainha tocar, pensava que era um convidado, quando foi ver, era o Satanás. Bateu na porta e falou, estou aqui e quero colocar o meu prego. Aí o cara, não, tudo bem, vai lá colocar. E ele tinha dentro de um saco uma carniça. E ele pregou no meio da sala, na parede, o prego, e depois pendurou a carniça. E o cara, não, você não pode fazer isso. Não tenho um acordo contigo. O prego é meu, está aqui, eu coloco o que eu quiser pendurado nesse. Você consegue imaginar uma festa com uma carniça no meio da sala? É uma caricatura cômica, mas que de alguma forma ilustra o que o Satanás é capaz de fazer quando você dá uma brecha muito pequena para ele. Tem gente que se estrambelhou na vida depois de tomar um copinho de vinho muito pequeno. Eu conheço um casal hoje divorciado, que ele ficou muito tempo sem beber, e ele começou a namorar com a teologia mais liberal, que dizia que um copinho de vinho não tinha problema. Ele, de fato, ele começou um copinho de vinho, mas um copinho depois do outro, ia findando ao alcoolismo extremo novamente, voltou a ser um alcoólatra, e aí culminando com a destruição do casamento dele. Hoje eles estão separados, já tem uns 2, 3 anos que estão separados. Existe um mal que é real, que quer destruir a mim, que quer destruir a Ceissa, que quer fazer o mal contra o Alderi, contra o Neilor. E Jabes, ele tinha uma percepção dessa realidade espiritual. Ele percebia a sua fragilidade, as suas limitações, e ele sabia que somente com o Senhor agindo em sua vida, ele seria suficientemente forte para superar, para vencer o mal que se intentava contra ele. E qual foi a resposta de Deus? Final do versículo 10, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém, queridos? Olha que texto poderoso e maravilhoso, que conclusão maravilhosa. Ele mudou, a vida dele mudou. Ele, de fato, se tornou alguém abençoado. De fato, os territórios dele, as extremas, os piquetes dele foram expandidos. A mão do Senhor o acompanhou em sua vida, de tal maneira que isso ficou registrado aqui na Bíblia. O Senhor o livrou do mal.
livrando inclusive das aflições. Então, o que eu quero então na conclusão dessa ligeira reflexão, nesse culto de oração? Que nós confiemos em Deus, que nós acreditemos no poder da oração e que a nossa vida pode ser diferente, seja você com 40, com 80 ou com 120. Seja você homem, seja você mulher, seja você que começou muito bem, seja você que começou muito mal e com muitas dores. Talvez foi assim o início da Arlete, com muitas dores, né? Uma Arlete, muitas dificuldades. Mas o Senhor restaura, cura, abençoa e agora lhe expande as fronteiras e faz isso não meramente, não para vaidade, para que a irmã Arlete venha assim, vai descer, mas para a partir dessa expansão, dessa extensão de competências e atribuições, Deus a usar para abençoar mais pessoas. E quero orar por você agora, em nome de Jesus. Pai amado, oro por mim e oro pelos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Nesse culto de oração, alguns cansados, outros cansados também, mas viemos aqui porque compreendemos que precisamos orar e que esse tempo é por demais importante para nós, muito importante para nós. Nós cremos no poder da oração, nós oramos, mas agora ouvimos um pouco também sobre oração. Como, Senhor, Tu pode mudar, a partir da oração, mudar completamente a vida de alguém que já sofreu muito no nascimento, de alguém que foi etiquetado com etiqueta de dores, mas que não estava fadado a um destino sofredor, um destino humilhante, não. Porque Tu existe, porque Tu nos olha, porque Tu nos ouve, porque Tu nos modifica, Tu nos afeta. E nós hoje, Senhor, te oramos, para que Tu nos transforme a vida, para que Tu nos abençoe, para que, Senhor, de fato se expanda as nossas fronteiras e que isso glorifique o Teu nome, e que o mal, Senhor, que se levanta contra nós, seja vencido diariamente pelo poder do Teu nome, pelo Teu Espírito Santo em nós, mas principalmente a bênção maior, Senhor, da Tua mão conosco, da Tua mão, Senhor, não apenas para nos abençoar, mas simplesmente para pegar em nossa mão, Senhor, e juntos, ó Senhor, caminharmos pelo jardim na viração do dia, à semelhança de Adão e Eva. Nós Te louvamos, porque Tu é quem traz significado, Tu é quem traz sentido para nós estarmos aqui, além, inclusive, Tu traz sentido para o palpitar do nosso coração. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?